caros alunos. Estamos aqui para discutir sobre os envoltórios celulares e suas propriedades, mais especificamente a membrana celular. Vimos anteriormente que todas as células são compostas por basicamente três estruturas: membrana celular, citoplasma e núcleo. Este último presente nas células eucarióticas de forma organizada, enquanto na procariótica apresenta-se de forma desorganizada, ou seja, sem uma membrana carioteca envolvendo o material nuclear. Mas a membrana citoplasmática ou celular todas têm. A membrana celular é dita lipoproteica, ou seja, é formada por uma camada dupla de lipídio mais proteína que recebe a denominação de mosaico fluido, pois as bolotas de proteínas ficam como icebergs flutuando entre o lipídio. Esse modelo deve-se aos pesquisadores Singer e Nicholson. Funções da membrana: manter a umidade da célula, delimita seu tamanho, funciona como barreira seletiva de nutrientes, semipermeabilidade. Sobre a permeabilidade da membrana, quem não passaria através dela? Íons dissolvidos em água, carboidratos, aminoácidos, nucleotídeos, metabólitos. Partículas que não podem passar através da membrana sofrem um mecanismo denominado endocitose, ou seja, de ingestão, que funciona como um abraço pela membrana atingindo seu interior, ou egestão, exocitose, que é como se a célula expulsasse a partícula de seu interior. Na endocitose, quando tratar-se da ingestão de partícula líquida, denomina-se pinocitose e, quando sólida, fagocitose. Em todo o transporte através da membrana, pode haver gasto ou não de energia. Quando não há gasto de energia, denomina-se transporte passivo e divide-se em osmose e difusão, simples ou facilitada. Já no transporte com gasto de energia, esse é denominado transporte ativo e temos como exemplo a bomba de sódio e potássio. Na osmose, ocorre passagem de água através da membrana sem gasto de energia, porque segue uma diferença de concentração de sais, ou seja, a água vai de um meio menos concentrado em sais para o mais concentrado em sais, buscando o equilíbrio de concentração. No final, temos um meio equilibrado. Quando consideramos um meio intra- e extracelular, podemos verificar as seguintes situações. Meios de concentração iguais denomina-se isotônico. Um meio mais concentrado que outro, hipertônico. Um meio menos concentrado que outro, hipotônico. Já na difusão, a passagem de alguns sais ou gases através da membrana, seguindo um gradiente, diferença de concentração, também buscando equilíbrio. Nesse caso, os sais ou gases vão de um meio mais concentrado para um menos concentrado, até atingir esse equilíbrio conforme mostra a figura. Sendo assim, não há gasto de energia. Vimos na difusão simples que moléculas de gases ou alguns sais atravessam a membrana seguindo uma diferença de concentração. Porém, outras substâncias polares que não se combinariam com a membrana, mesmo seguindo uma diferença de concentração, precisam da ajuda de proteínas carreadoras para essa passagem, ou demorariam demais para atravessar a membrana. Essa é a difusão facilitada. E é o caso da glicose, vejam que interessante. Transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Bem, nesse caso, a passagem de sais se dá contra uma diferença de concentração, ou seja, do meio menos para o mais concentrado. No caso, o potássio encontra-se em maior quantidade dentro da célula, enquanto o sódio fora da célula.
Proteínas carreadoras ligam-se aos íons para transportá-los à região onde estão mais concentrados. Não havendo esse mecanismo de forma adequada, logo a concentração desses íons iria se igualar. Esse mecanismo é importante no processo de contração muscular e impulsos nervosos, além da manutenção do equilíbrio osmótico da célula. Bem, agora que vimos esses conceitos todos, façamos os exercícios para ver como estão. Exercício 1. Pesquisadores norte-americanos produziram uma variedade de tomate transgênico que sobrevive em solo até 50 vezes mais salino do que o tolerado por plantas normais. Isso porque essas plantas geneticamente modificadas produzem maior quantidade de uma proteína que bombeia íons sódio para o interior do vacúolo, transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Conclui-se que essas plantas normais não conseguem sobreviver em solos muito salinos. Por quê? Alternativa A. Absorvem água do ambiente por osmose. B. Absorvem sal do ambiente por difusão. C. Perdem água do ambiente por osmose. D. Perdem sal para o ambiente por difusão. E. Perdem água e absorvem sal por transporte ativo. Alternativa correta, C. Perdem água do ambiente por osmose, afinal, a água da célula sai em direção a uma maior concentração de sais no solo. Exercício 2. Você já parou para pensar por que não devemos temperar as verduras de uma salada com muita antecedência às refeições? O que podemos observar nas folhas? O que deve ter acontecido com elas? Em letra A, alguns minutos do contato com sal, pimenta, vinagre, etc., as folhas murcham, fenômeno chamado plasmólise. Na letra B, quando em contato com os temperos, a água do interior da célula, folha, que está menos concentrada em sais, migra para o meio extracelular, onde tem mais sais, dando aspecto de murcho. Afinal, acaba de ocorrer a osmose. Bem, meus caros, chegamos ao final de mais um capítulo da organização celular. Espero que tenham compreendido. Voltaremos em breve conhecendo o interior da célula. Até mais!